Oi pessoal, boa tarde pra vocês, tudo bem? Aqui é Mel e eu venho com essa cara lavada, essa cara de pau, voltar a falar com vocês depois de um mês sumida, né? Então, muita coisa aconteceu na minha vida, nem é tanta coisa assim, mas algumas coisas aconteceram que meio que me impediram de gravar um vídeo e entre elas cansaço, talvez até um pouco de preguiça também, precisava de um tempo. Então eu pretendo fazer várias coisas nesse vídeo, vamos ver se não vai ficar muito longo, mas eu pretendo atualizar vocês sobre o que aconteceu, mostrar as minhas leituras de janeiro e fevereiro, que foram poucas, na verdade não é muita coisa. Janeiro eu li bem, fevereiro eu não li nada, eu li 2 livros só. E fazer o sorteio da leitura de março, que eu fiquei esperando, porque eu tinha esperança de gravar esse vídeo ainda, então eu não fiz o sorteio da leitura de março, e hoje já é dia 19 de março e eu não comecei a leitura ainda, eu tô toda atrasada nesse projeto, mas tudo bem, tá valendo, né? Enfim, eu troquei, eu não troquei de emprego, mas eu troquei de filial. Eu trabalhava numa filial que era um pouco longe da minha casa. Tô passando o carro. Eu tô com a janela do quarto aberta aqui porque tá um calor infernal aqui, né? Enfim, eu trabalhava num lugar que dava uns 40 minutos de carro da minha casa. E eu gostava, tudo bem, mas o meu horário era meio ruim, né? Eu trabalhava das 6 às 2 da manhã. E não tava me fazendo bem, eu tava tendo crise de ansiedade. Eu tava dormindo mal. Eu perdi a manhã inteira, de tarde com calor eu não conseguia fazer nada, eu ficava deitada sem fazer nada, acabava dormindo a tarde inteira também. Enfim, eu meio que saturei, cansei. No outro vídeo eu acho que eu até cheguei a explicar que eu ia pedir as contas e tudo. E eu fui pra pedir as contas e eles me propuseram me transferir pra outra filial, mais perto de casa. E como eu gosto do lugar que eu trabalho, eu gosto bastante, eu gosto do que eu faço, eu aceitei a proposta e vim trabalhar bem pertinho de casa, aqui dá 7 minutos de carro. E eu fui para esse lugar, fiquei lá 3 semanas e houve um remanejamento de algumas coisas e houve uma instabilidade. Eles não sabiam mais se eu ia ficar ali ou não, porque a loja passou a fechar domingo e eles iam reduzir o número de colaboradores, não na empresa, mas naquela filial. Então eu estava para ser transferida para outra filial e eu não sabia quando, nem para onde, nem nada. E daí eles pediram para eu ir cobrir um outro farmacêutico numa terceira filial, que é, digamos que um pouco menos da metade do caminho da primeira filial que eu trabalhava. E tá passando caminhão aqui, carro, tá uma beleza. Também eu resolvo gravar às 5 horas da tarde, que é quando começa o movimento, né? Enfim, perdão, gente. E essa filial que eu fui substituir um farmacêutico é a filial que mais vende da empresa. E eu gostei muito de lá. Eu gostei das pessoas, eu gostei do gerente, da sub, enfim, eu me dei muito bem. E eles me convidaram para ficar. E eu aceitei. E então, essa semana eu comecei nessa nova filial, que fica a 15 minutos da minha casa. Não é tão perto quanto essa segunda, que era 7 minutos da minha casa, mas não é tão longe quanto a outra que ficava 30, 40 minutos. Tá. Eita, vai ser difícil gravar. Deixa eu fechar a janela. Pera aí, gente. Acho que assim vai melhorar um pouquinho. Então, essa semana eu comecei nessa filial nova. Nessa filial nova, o meu horário, ele é de folguista. Ou seja, eu não tenho um horário... Eu tenho um horário fixo, mas cada dia na semana é um horário diferente. Tipo, segunda eu entro 12:30 e vou até as 9. Terça eu entro 1:30 e vou até as 10. Quarta eu faço fechamento. Eu entro às 6 e vou até as 2. Mas tudo bem, porque é só na quarta. Quinta é a minha folga, que seria hoje. Por isso que eu tô em casa gravando, tô tranquilo. Sexta eu entro às 11 e vou até às 7:30. Sábado eu entro pra abertura. Entro às 7 da manhã e vou até às 13:30 da tarde. E domingo eu trabalho um domingo sim, um domingo não. Então pra mim tá bom.
ficou bom o horário. E a minha psicóloga acha que é bom, porque assim, me ajuda a flexibilizar, sendo que eu não tenho o mesmo horário todo dia, então não é super rígido, porque eu sou uma pessoa bastante rígida. E ao mesmo tempo não é super variável, porque tipo, não muda de semana para semana. Toda semana, na segunda é igual, na terça é igual, quarta é igual, mas durante os dias da semana é diferente. Então, a gente acha que é uma coisa que vai me fazer bem, que vai ser bom pra mim. E é só na quarta que eu preciso ficar até tarde, né? Que seria, no caso, ontem. Só que ontem teve balanço e eu consegui sair um pouco mais cedo. E daí trabalho domingo sim, domingo não 2 domingos trabalhando e um folga. O que é muito, muito bom. E pra onde eu fui primeiro, que era mais perto da minha casa, eu não trabalhava domingo. Mas também não tinha folga durante a semana. Então reduziu minhas folgas e reduziu o meu salário também, porque lá vende menos. E onde eu tô agora vende mais. Então vai aumentar meu salário, o que é muito, muito bom. E só que eu trabalho mais, né? Mas tá tudo ótimo, tá tudo bem. Se eu ficasse aqui, tava bem também, tava tudo ótimo. Tava tranquilo. E onde eu tô, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Mas nesse vai, vem, acostuma, remaneja horário. Eu li muito pouco, porque até adaptar o horário e tudo mais, tava meio difícil. E agora também eu tô nessa primeira semana ainda lá. E eu tô lendo um livro desde janeiro. E, tipo, definitivamente não é o meu tipo de livro. Inclusive, não tá nem aqui, tá lá na farmácia. Porque eu tento ler ele todo o meu intervalo. Mas eu não leio todo o intervalo, porque não é o meu tipo de livro. Então, eu não tô dizendo que é ruim, nem chato. Só não é o meu tipo de livro. Se chama Um Aprendiz de Assassino. Ele é fantasia. E definitivamente fantasia não é o meu estilo favorito. Eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês. E é legal, assim, a história é interessante, mas não me prende. Não é uma coisa que eu fico, uau, que legal, quero saber logo o que vai acontecer, assim. Tem gente que ama fantasia, né, que é o gênero favorito. E definitivamente eu andei pensando hoje, até é engraçado que eu tava pensando nisso hoje. Eu gosto de... Assim, eu gosto de clássico, só que clássico não é um gênero, né? Mas eu gosto de livros tipo, eu não sei, eu não posso dizer que é romance de época, porque senão entra muito livro contemporâneo que faz romance, que fala sobre romances de época, mas de forma geral eu gosto de romances de época, tipo, eu gosto das Irmãs Brontë, eu gosto de Jane Austen, eu gosto dos Bridgerton, eu gosto bastante desse tipo de livro, então é o que eu mais gosto por enquanto. Eu demorei, sei lá, 2 anos pra decidir o que eu gosto. Eu gosto de um monte de coisa, eu gosto de um monte de livro, sabe? Eu gosto de romance, eu gosto de suspense, eu gosto de Stephen King. Eu gosto de um monte de coisa, assim. Eu leio praticamente de tudo, eu gosto de muita coisa. E não sei nem dizer tudo que eu gosto. Mas acho que aquilo que mais esquenta o meu coração, aquilo que eu sempre volto, que tipo, eu penso, deixa eu escolher alguma coisa. Que eu penso que certeza que esse eu vou gostar, é nisso que eu penso, assim, é romance de época, assim. Não romance de época contemporânea, escritos na contemporaneidade, é romance de época clássico, digamos assim, não sei se isso existe, mas enfim. Então, essa é a minha desculpa por ter sumido, esse papo todo foi a minha desculpa por ter sumido. Toda essa troca de filiais e tudo mais aí, nessas últimas 3, 4 semanas, foi meio corrido, foi meio uma adaptação. Enfim, eu tô há 9 minutos falando sobre isso e esse vídeo vai ficar gigante. Eu vou pegar agora os livros que eu li em janeiro e fevereiro e vou mostrar pra vocês e daí fazer o sorteio de março, tá bom? Então, pessoal, tô aqui de volta. Vamos lá pro que eu li em janeiro. Em janeiro, a primeira leitura que eu terminei foi Meu Presente a Você, que é um livro de Natal. Eu comecei em dezembro, não consegui terminar em dezembro, então terminei em janeiro. Eu gostei bastante, dei 4 estrelas e meia. Agora, parando pra pensar, na verdade, ele é um 4 estrelas. Eu achei bem legalzinho, bem bonitinho. É um romancezinho adolescente, sáfico. Bonitinho, nada demais, mas não é 4 estrelas e meia, não. É 4 estrelas, tá? É legalzinho e é isso. Não tem grandes coisas assim, não.
Finalmente, segundo livro que eu terminei em janeiro, Ana Karenina. Esse livro eu demorei uns 6 meses para ler, ou talvez mais. Ele nem é para tanto. Tanto é que, ó, eu comecei marcando, daí eu tive um hiatus que eu li ele um tempo na força do ódio, pra falar a verdade. E depois eu me empolguei de novo, e daí no final eu remarquei também. Eu até poderia ter marcado várias coisas aqui, mas eu dei uma desanimada com ele. Gostei bastante, mas pra mim não é favorito. E eu sei que vai ter muita gente que vai me odiar agora, mas não é 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu achei que a história do Liev é meio chata, é meio enrolada. Toda hora que eles falam de política me enchia as paciências. Eu achava realmente meio purgante, assim, sabe? Por isso eu tirei uma estrela. Eu achei ele cansativo. Eu achei que podia... É uma história boa, é legal e tal, mas eu não acho que ele precisava ser desse tamanho. Ele podia ser um pouquinho mais econômico. Não sei, é só a minha opinião. Se você discorda, sinta-se à vontade para falar aqui embaixo. A gente, todos somos adultos e somos livres para dar nossa opinião. Então, me conta por que você gosta tanto, de repente. Posso mudar minha opinião também. Você pode me mostrar outro ponto de vista. Mas, enfim, eu gostei bastante. Tanto é que eu dei 4 estrelas. Só não acho que seja um livro perfeito, entende? Aí o terceiro livro que eu li em janeiro foi Uma Bolota Molenga Feliz. É muito fofo, né? É muito bonitinho. Ele é quadrinho, na verdade. Ele é muito legal. Eu li a primeira edição, daí eu comprei a segunda. Porque esses livros são caros, tipo, são 50, 60 reais, se eu não me engano. E eu gosto muito dessa bonequinha aqui. Eu gosto muito das historinhas dela. Eu tento ver uma a cada 2, 3 meses, porque não dá pra comprar todo mês. E aí que fica aquela, né? Esse aqui pra mim é 5 estrelas. Aí você fica, Melissa, como é que você dá 5 estrelas pra esse e não dá pra Ana Karenina? Não sei. É só o humor que eu tava quando eu tava lendo determinado livro. É o que eu senti na hora. Pra mim, esse aqui é um livrinho 5 estrelas. Eu acho muito divertido, me fez muito bem e eu gostei demais. O quarto livro que eu li em janeiro foi Palavras ao Vento. Isso aqui, na verdade, tipo, claro, é um livro, mas ele é como se fosse um dicionário com definições como se fosse escrito por crianças. Por exemplo, o que é civilizado? Quem já aprendeu coisas como cantar parabéns pra você. É muito bonitinho, é muito legalzinho, entendeu? Só que que eu também não dou 5 estrelas, porque você vê que não foi escrito por crianças, foi escrito por um adulto se passando por uma criança, porque tem coisas que crianças não falariam aqui. Então, pra mim, é 4 estrelas, é muito legal, é muito bonitinho, é muito divertido. Eu dei uma enrolada pra ler esse livro, eu podia ter lido em um dia, mas é que eu queria realmente pegar, tipo, ler 2, 3 letras por dia pra me divertir, não simplesmente devorar o livro. Então, mas é um livrinho 4 estrelas. Aí agora um livro que eu escutei em audiobook, que eu consegui escutar durante o mês de janeiro. Finalmente, gente, eu escutei, ou no caso, eu li Bridgerton, o do que eu. E, gente, eu amei isso aqui. Eu simplesmente sou apaixonada por isso aqui. Que nem eu falei, romance de época. Pode ser um pouquinho coisa nova, né? Isso aqui é pra quem não sabe, é uma jacket. Ele tem a capa original também aqui. Então, deixa eu mostrar assim. Porque eu tava preocupada que eu queria fazer a coleção original, mas não achava a capa original. Comprei essa mesmo. E quando chegou, eu vi que era uma jacket, eu fiquei muito feliz. É aí que vem as contradições, né? Pra mim, isso aqui foi 5 estrelas e favorito. Eu amei a história, eu achei uma graça, eu achei muito fofo, eu achei muito amorzinho, muito tudo de bom. E eu adorei, eu simplesmente adorei de paixão. E fiquei muito feliz de ter dado uma chance, de ter lido, ou no caso, escutado. E vou continuar. Só não quis engatar um no outro, porque tenho várias leituras que eu quero fazer. E eu só tenho o primeiro e o segundo, e daí eu não tô comprando livros esse ano, né? Na verdade, eu já dei uma escorregada, que eu vou confessar pra vocês aqui. Nessa Semana do Consumidor, que teve na Amazon agora semana passada, não sei se essa semana ainda tá tendo, eu comprei livros. Eu comprei aí uns 7, 8 livros, sendo que eu falei que não ia comprar livro esse ano, mas não deu pra segurar, gente. Eu acabei comprando alguns livros. Enfim, eu acabei dando uma escorregada e acabei comprando alguns livros, mas não é o meu objetivo esse ano.
Talvez numa próxima promoção eu compre mais alguns, assim, mas que estejam numa lista bem selecionada e pouca coisa, que são coisas que eu quero ler pra já, não é coisa pra ficar jogando no armário também, na estante. E daí talvez eu compre o terceiro, não sei. Eu vou ver se eu leio o segundo ainda esse ano. Talvez eu leia um por semestre. Eu acho que um por semestre tá bom. Mas de qualquer forma eu adorei isso aqui. E agora eu quero assistir a temporada. Mas eu tô muito sem tempo porque eu tô estudando. E tem muita leitura pra fazer. Eu me empolguei em janeiro e eu comecei a ler um livro atrás do outro, e janeiro, fevereiro, de repente eu fui ver, eu tava lendo 7 livros. Ou seja, eu não tava lendo nada, porque eu não tava conseguindo acompanhar os 7 livros. No momento, eu tô com 6 leituras em andamento. Tipo, tem 2 que estão bem no finalzinho, tem uma no começo, eu tô um Conde de Monte Cristo, que eu tô um terço, que vai demorar bastante, então eu não tô preocupada. E, enfim, eu me embolei tudo com as minhas leituras e eu tô focando naquilo que eu já comecei, para diminuir essa quantidade de livros para 2, no máximo 3, para daí pegar um livro novo. E, enfim, e o que mais? E mais um livro. Em janeiro rendeu, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 livros em janeiro. Em janeiro eu li O Vilarejo, do Rafael Montes. Foi o primeiro livro do Rafael Montes que eu li. E eu simplesmente amei. Amei de paixão. Não sei se tem livro melhor dele, livro pior. Cada um gosta de alguma coisa diferente. Mas pra mim isso aqui é 5 estrelas e favorito. Então em janeiro eu comecei com 2 livros favoritando já, de cara, assim. Meu janeiro foi ótimo, foi excelente, foi muito livro lido. Eu comecei muito empolgada. Então, que nem eu falei, eu comecei super empolgada em janeiro, lendo um monte de livro, daí eu acabei acabando, ficou ótimo. Eu acabei finalizando vários livros e peguei muito livro pra ler. E me empolguei demais e em fevereiro... Foi aquela decepção, gente. Em fevereiro eu li 2 livros, um em audiobook e um livro só. Então, eu me acumulei muita coisa. Agora em março eu já finalizei 2. E eu acredito que eu vou finalizar mais 1 ou 2. E pra mim tá bom. A minha média é de 4 a 5 livros, né? 4 livros e um audiobook por mês. Pra mim é isso que tá bom, é isso que tá ótimo. Contando que eu tô estudando e tô trabalhando CLT tempo integral, né? Então, mas enfim, amei. E essas foram as minhas leituras de janeiro. Agora as minhas leituras de fevereiro. Fevereiro eu li O Iluminado, do Stephen King. Amei, adorei de paixão. Deixa eu ver aqui. Ele não chegou a ser um favorito. Não sei exatamente porquê, mas é 5 estrelas, com certeza 5 estrelas. É um livro que eu realmente gostei muito. Eu demorei um mês inteiro para ler, eu achei ele grandinho, não é grandão, não é um calhamaço, mas é um livro grandinho. Me demandou tempo para ler, bastante, né? Ele é um livro das suas 463 páginas. Eu acredito até que eu comecei, deixa eu confirmar aqui, eu comecei ele em janeiro, que foi naquele embalo de terminar livro, correr atrás de livro. Eu comecei ele em janeiro e terminei ele em fevereiro. Mas é muito bom, gente. Eu quero assistir o filme agora, que o filme é levemente diferente, né? Mas, enfim, muito bom. E foi o único que eu li, e o outro eu escutei. Mas eu tenho ele aqui no livro também. Eu escutei Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E, gente, que decepção. Foi a minha primeira decepção do ano. Eu achei bem fraco, bem ruinzinho. E isso é uma coisa que me deixou bem chateada, porque eu esperava muito disso aqui, porque eu esperava demais de Júlio Verne, e eu queria muito ter gostado. Não é que é ruim, é que ele é bem técnico, tem bastante tecnicalidades, digamos assim. E ele chega em lugar nenhum. Eu esperava mais, sabe? Eu escutei, né, que nem eu falei, em audiobook, e demorou um mês, mais ou menos. Eu parei, escutei alguma outra coisa no meio e voltei a escutar ele depois. E eu vou dar mais uma chance ao Júlio Verne. Tem vários, eu tenho um box com 5 livros dele, mais ou menos. E eu quero ver se eu leio ou escuto todos, porque é um clássico dos clássicos e eu quero realmente gostar.
E eu vou fazer o máximo que tiver ao meu alcance pra tentar gostar disso, mesmo não tendo gostado muito dele. Até porque a Ilha do Dr. Moreau, que não tem nada a ver com isso, é só um outro exemplo de clássico dos clássicos, eu comecei a escutar e não entendi nada, não gostei, escutei ali uns 2, 3 capítulos e achei bem ruim. Parei, escutei um romance, uma coisa que eu gosto e tal, porque eu gosto de ir trabalhar e voltar escutando audiobook, né? E eu gosto de escutar romance no geral. Aí eu escutei um e tal, e pensei, vou dar mais uma chance. Daí me entretive, gostei. Não foi 5 estrelas, mas foi lá umas 4 estrelas, 3,5. Enfim, gente, isso foi o que eu li e ouvi no mês de janeiro e fevereiro, porque eu não vim em fevereiro, né, gravar pra vocês, até porque seria vergonhoso vir aqui com 2 livros. E agora, em março eu já terminei um, e quero terminar mais 2. Eu terminei em março a leitura que eu sorteei em janeiro, imagina. E eu quero agora terminar, eu já tô quase na metade da leitura de fevereiro. Então, provavelmente eu não termine a leitura de março, que eu vou sortear agora com vocês. Mas daí, em março, abril, eu termino a de março e provavelmente a de abril. E daí eu coloco em dia. Se eu não colocar também, tá tudo bem, tá tudo de boa. Agora eu vou pegar lá o meu papelzinho e os livros e vou sortear com vocês, beleza? Já volto. Pronto, voltando aqui. Fui pegar aqui os... Deixa eu pegar aqui os livros que eu embalei. Estão aqui do ladinho. Eu não tô por em cima da mesa aqui diretamente de frente pra vocês, porque a minha mesa é de vidro e eu tenho medo que quebre. Peguei aqui a tacinha, lembrando que em janeiro eu tirei A Louca da Casa e eu terminei de ler. Em fevereiro eu tirei Crawford, da Elizabeth Gaskell, e eu tô lendo, tô quase na metade. E agora vamos ver, no dia 19 de março eu vou fazer o sorteio do março. Então, vamos ver que número vai sair. Peraí que tem 2 números aqui que já foram. Os 2 números abertos estão aqui dentro, então... Vamos pegar o número. Número 1. Livro número 1. Vamos ver o que é. 3. Deixa eu ir pondo do lado aqui. 10. 12. E 1 é um livro grossinho. Então, com certeza eu não vou conseguir ler esse mês. Mas temos abril pela frente. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Eu abrindo aqui embaixo, aí vocês não conseguem ver, né? E o livro sorteado foi Emma, da Jane Austen. Só porque eu falei que eu gostava desse tipo de livro, veio ele. Tô bem feliz, tô bem satisfeita. Tô bem feliz mesmo. Eu já tinha lido um tanto dele aqui, né? Esse tanto aqui. Tá dobrado aqui, mas é esse tantinho aqui. E eu vou começar a ler tudo de novo desde o começo, né? Porque não adianta pegar agora, porque já faz mais ou menos 1 ano, acho que eu comecei a ler ele. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi só um bate-papo explicando o meu sumiço e tal. Vocês viram que mudou aqui atrás também, né? Eu mudei todo o meu quarto, eu mudei a cama de lugar, eu pus a escrivaninha do lado da cama, eu mudei a escadinha dos cachorros. Daí agora eu comprei esse armário aqui atrás e coloquei meus remédios aqui, algumas outras caixas, algumas coisas que estavam... Empurrei o guarda-roupa para caber o armário. Agora a minha janela fica aqui do lado, por isso que a iluminação tá de lado, mas eu tive que acender a luz porque já são 6 horas e daí já tá escurecendo. Enfim, aqui tá meu pôster da Demi Lovato, que já tá sem cor. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, das apresentações do que aconteceu aqui. Vamos ver se pra semana que vem eu consigo gravar um vlog, mostrar a farmácia nova no que eles deixarem, né? Porque não pode ficar gravando lá dentro. Mas enfim, até uma próxima. Tchau, tchau.